Boa noite, eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha, né? Este é um projeto aí pela TV brasileira, o primeiro programa especializado em prevenção, onde a gente fala muito sobre as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV e a gravidez indesejada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem, né? Nós estamos aqui com o nosso Dr. Marcelo, né? Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito boa noite aí aos telespectadores e, mais uma vez, é um prazer falar sobre um tema tão interessante. Legal. Bom, sempre, doutor Marcelo, muitos adolescentes, né, quando têm relação sexual, eles não conversam com os pais, e aí surgem N temas, né? E hoje eu gostaria que você esclarecesse ao público, né, principalmente quem estiver assistindo, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, por favor, deixe a sua pergunta aqui embaixo no Facebook, tá? Caso você também tenha mais dúvidas, por favor, acesse o nosso site do YouTube, tá? O Instagram, baixe o aplicativo do Dr. Camisinha, que nós vamos estar aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá joia? Doutor, explica para nós, né? Masturbação é prejudicial à saúde? Na verdade, não. Não existe nenhum artigo, nenhuma fonte de literatura confiável que diga que, na verdade, o excesso masturbatório ou a autoestimulação, por assim dizer, seja ela erótica ou com objetivo orgásmica, seja de fato prejudicial ao homem. Na verdade, existem relatos, né, de primatas, na verdade, os bonobos, né, são primatas que praticamente se masturbam o tempo inteiro. E isso não traz nenhum tipo de grau de repercussão. É um autoconhecimento que o adolescente vai ter, ele vai experimentar, tanto o adolescente, o menino quanto a menina. Isso daí é uma coisa muito comum na faixa etária mesmo e não faz mal à saúde de forma alguma. Nem cresce cabelo na mão, nem dá problemas relacionados a outros tipos, né? Que antigamente os pais, para tentar coibir essa prática, falavam: você vai ficar louco, vai crescer cabelo na mão, você vai ter algum grau de psicose e na verdade não tem nenhum estudo que apoie isso em fato. Tá. E hoje, eu ia te perguntar isso agora, né, que se em excesso a masturbação ela faz mal. Por quê? Muitos adolescentes, né, são viciados hoje. Na nossa época não tinha a gente tanto acesso à pornografia, né? Já hoje, com o YouTube, essas coisas, os jovens acessam muito. E tem jovens que às vezes eles me perguntam: doutor, eu me masturbo 3 vezes por dia, isso é normal? Eu posso ter dificuldade na minha relação sexual? Então eu sempre costumo falar para eles, tem que ter um equilíbrio, né? Sim, na verdade assim, se a gente for levar em consideração um período de autoconhecimento da fase da adolescência, isso é dito normal, enfim, faz parte já da formação e do autoconhecimento corporal de cada indivíduo. Porém, o que a gente vem observando a cada dia mais são as disfunções sexuais decorrentes disso daí. Sejam elas de ordem psíquica, né, na maior parte das vezes, e abrindo quadros psicológicos severos, porque o que acontece? Com o advento da pornografia fácil, a pornografia via internet e diversos vídeos, sites, e a facilidade com qual o jovem, desde pequeno, se bobear, os pais bobearem com o celular, ele vai estar exposto a esse tipo de apresentação, ele começa a elaborar na sua mente, na verdade, um ideal que não existe, né? Ele vai elaborar um ideal de um homem que consegue ter relações durante 3 horas sem ejacular, de um homem que tem um pênis de 30 centímetros, ele vai elaborar um ideal que, na verdade, não é sustentado na vida a qual ele está inserido. E quando ele for ter ou a primeira relação sexual, ou ele for ter suas relações sexuais, ele, na verdade, ele vai comparar com isso que ele viu e ele assistiu e ele vivencia no vídeo, e não é a realidade dele. Isso pode levar à frustração, a neuros, a psicose, a distúrbios ditos disfunções erétil, disfunções ejaculatórias. Então isso daí, nesse quesito aí, ela pode em excesso fazer mal. Uma coisa é o autoconhecimento, uma coisa é o indivíduo perceber e falar assim: eu não consigo ficar 1 minuto sem ver vídeo pornô, eu tô toda hora abrindo vídeo pornô, toda hora eu estou precisando disso. Aí já é uma adicção e talvez seja necessário procurar auxílio médico. Tá joia. E geralmente, né, eu gosto sempre de dar exemplos para a gente tratar um tema aqui, doutor.
Hoje em dia, o jovem ele vai ter a primeira relação sexual dele, geralmente ele não tem com quem conversar, né? E começam com carícias. E esses jovens, né, seja a relação hétero ou homo, né, muitos deles acabam se masturbando, né, trocando carícias, seja qual for a relação, né, hétero ou homo, e ele tem uma grande dúvida, que a pergunta é a seguinte: eu posso pegar algum tipo de infecção sexualmente transmissível através da masturbação, com um corte na mão? Existe algum tipo de secreção? Há algum meio de transmissão? Sim, existe. Desde a masturbação no sentido literal da palavra, com a pessoa sozinha, existe, né? Se ela fizer uso de algum tipo de artefato, por exemplo, a coisa mais simples que a gente poderia imaginar é, de repente, uma menina introduzir algo na vagina que esteja contaminado e ela pode adquirir realmente uma infecção. Ou mesmo um menino se masturbar com a mão suja, ele pode adquirir até uma infecção decorrente da falta de higiene dele. E se pensando na masturbação recíproca entre parceiros, com certeza, né? Por quê? Porque você está trabalhando com secreções humanas. Desde, na verdade, a secreção uretral, que ela é pré-orgástica, ela vai ser eliminada pela uretra, até mesmo o sêmen, no caso dos meninos, ou a secreção vaginal, no caso das meninas, contém inúmeras, além de substâncias, inúmeros seres da microbiologia, sejam eles bactérias da pele, fungos, né? E se você estiver contaminado com alguma doença infecto-contagiosa, hepatite C, hepatite B, HIV, você pode, porventura, assim passar. Igual você deu o exemplo muito bem dado, se você tiver um ferimento recente na mão, por exemplo, você pode sim contrair, lógico, masturbando uma outra pessoa, né? Pensando numa prática de masturbação um ao outro, né? Você pode contrair, porque se aquela pessoa tiver alguma doença que é transmissível por secreção e você tem um corte na mão, você pode adquirir, né? Você sozinho se masturbando, você pode adquirir infecções relativas à falta de higiene, ao uso de artefatos. Tem alguns meninos que fazem uso, isso daí é até disseminado e é preocupante até, de uso de dispositivos elaborados caseiramente para simular orifícios vaginais, orifícios anais, né? Então, dependendo de como ele vai fazer esse dispositivo artesanalmente, ele pode adquirir, de repente, ele até mesmo se lesar, né? Machucar, causar um ferimento nele. Tá bom. E agora, essa pergunta ela é muito interessante, né? Eu não sei se é mito, se é verdade que as pessoas perguntam, né? Se a masturbação, ela realmente aumenta o tamanho do pênis. Não aumenta. Na verdade, você não vai, de forma alguma, estimular um crescimento do seu corpo chamado corpo cavernoso. O homem, dentro da estrutura peniana dele, ele tem 2 corpos cavernosos, né? E o melhor exemplo que eu dou para os meus pacientes, isso é bem legal vocês imaginarem, ele é como se fosse uma mangueira de bombeiro, essas mangueiras de hidrantes, né? Ela tá mole, a hora que entra a água da mangueira, do hidrante na mangueira, ela vai ficar dura, né? Ereta. E o mecanismo é semelhante do pênis do homem. A gente tem 2 corpos cavernosos e isso daí é determinado por genética, por determinação corporal, enfim, vários fatores vão interferir, fatores hormonais na infância, na primeira infância, fatores hormonais intraútero, na verdade, expressão genética cromossômica e vai inferir num determinado tamanho peniano. Não é você com o seu ato masturbatório ou na sua estimulação que você vai ter a capacidade de aumentar esse corpo cavernoso a ponto do seu pênis aumentar. O que pode acontecer, um dia você está muito excitado e você se masturbar, você perceber que naquele dia seu pênis é maior talvez que algum outro dia anterior, que você não estava tão excitado, ele não estava tão cheio de sangue, né? Mas de forma alguma ele conseguirá aumentar o tamanho do pênis só com a prática masturbatória. E geralmente, doutor, eu vou insistir nisso, o desenvolvimento do pênis, né? Ele vai, qual a faixa etária? Ele tem um estirão, não tem? Dos 12 aos 17 anos? Porque às vezes muitos jovens perguntam assim, até que idade meu pênis vai crescer? Sim, tem sim. Tem um estudo bastante interessante que foi feito no Brasil, que avaliou, na verdade, o perfil sexual do brasileiro. É um estudo que a gente tem conhecimento, é da professora Carmita Ábido, que é a professora titular de psiquiatria da USP, e onde ela avaliou, na verdade, vários aspectos sexuais dos homens das regiões brasileiras. Então ela foi mapeando desde região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste e norte, e a gente foi mapeando. O que a gente sabe é que o tamanho adequado do pênis, né, ele tem que ter um tamanho acima de 8 centímetros
ereto e acima de 4, né, mole. Isso é o que a gente classifica como um pênis que a partir daí ele se desenvolvendo, ele é normal. Por que esses números aí, eles são dados aleatoriamente? Não, na verdade a gente sabe que um pênis de 4 centímetros é o suficiente para você não urinar no seu pé, né? E 8 centímetros já é adequado para você ocorrer uma penetração. A partir daí vai variar muito como eu disse, de etnia, de populações e várias outras coisas. Mas no estirão do crescimento vai ocorrer um desenvolvimento grandioso disso daí, porque ocorre, na verdade, o crescimento dos testículos, o aumento do volume testicular, a produção do esperma pelos meninos, né? E nas meninas aí vai ter o aumento dos seios, o afinamento do quadril, o aumento da largura do quadril. Enfim, existem, na verdade, algumas transformações gigantescas que ocorrem na puberdade que vão sim impactar diretamente pelo tamanho do genital. Não só na sua pilificação, mas no tamanho da glande e da haste peniana. Então, o menino que vem avaliar o pênis antes do estirão do crescimento, fica difícil, dá pra gente falar, olha, é normal para sua idade, né? Mas ele gosta de comparar com o amiguinho, com o outro, mas realmente o que vai determinar o grande desenvolvimento da parte sexual dele é depois da adolescência. Tá, joia. E também hoje eu vejo que vendem muitos produtos na internet prometendo aumento peniano. Então eu queria que você deixasse um alerta para esses jovens, né? Porque eles acreditam nisso, seja por bomba, sejam por pílulas, né? Isso é verdade? Acontece, não acontece? Tem que tomar bastante cuidado porque o mercado na verdade, do aumento peniano, por assim dizer, ele é lotado de charlatanismo e é bem complicado isso daí. Tem que tomar um extremo cuidado porque a gente vê hoje, eu cuido disso em um consultório inclusive, de pacientes que tiveram deformidades penianas na tentativa desses tratamentos. E o pior, existem profissionais não tão habilitados assim que se dispõem a fazer esse tipo de tratamento. Então, muito cuidado, não existe efetivamente um tratamento, uma cirurgia para aumento peniano. Isso não, assim, que dê resultados efetivos. Então, você tome muito cuidado nesse tipo de promessa, porque isso é realmente complicado, você prometer uma coisa que você não sabe como vai terminar a história. Tá joia, doutor. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos agora para um break, né? Fique conosco aí até o próximo bloco. Um abraço. Bom, estamos de volta aqui com o Dr. Marcelo, né? No primeiro bloco aí nós falamos um pouquinho sobre masturbação. Se você está chegando agora, por favor, né? Mande as suas dúvidas aí para nós, você pode escrever aqui embaixo no Facebook, nós vamos responder também, né? Siga as nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, tá bom? Baixe o nosso aplicativo também para tirar as dúvidas, que a gente está sempre à sua disposição, né? Aqui é um canal onde a gente trata de vários temas, onde principalmente falamos de sexualidade, né? Que hoje é um tabu, os pais não conversam com os filhos, né? O HIV está crescendo, as infecções sexualmente transmissíveis. E agora nesse bloco aqui, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre depilação, tá? Eu pego muitos adolescentes que usam gilete para se depilar, né? Antigamente, até nos filmes, as pessoas não tinham esse costume de se depilar, mas hoje os adolescentes acabam se depilando toda a genitália, né? Tanto o homem quanto a mulher. Isso é saudável, não é? Quais as consequências que isso pode trazer para os adolescentes hoje? Na verdade, a pilificação que ocorre na região genital, ela é um resquício, na verdade, que a gente já traz lá dos nossos antepassados primatas aí, que é um ponto para diferenciação entre os sexos, né? É como se fosse um local para você chamar atenção. Então o macho, ele olha, ele já veria aquela pilificação na região da vulva feminina, e a mulher também olhando a pilificação já identificaria a região genital masculina, né? Então a gente carrega um pouco desses nossos ancestrais e virou agora, por assim dizer, uma moda talvez, que tanto
as meninas quanto os meninos acabam se depilando totalmente. Veja bem, na verdade não tem nenhum problema em retirar os pelos ou apará-los. O problema é de como fazer de fato isso daí. Tá? Muitas pessoas, isso é uma coisa que eu observo muito também em consultório, acabam contraindo determinadas doenças que, por causa dos pelos, elas não veem. E a hora de se depilar, principalmente com lâmina, acabam ferindo essas lesões e ou as piorando ou disseminando mais. O típico caso disso daí é o HPV, né? O condiloma, chamado papilomavírus, vulgarmente conhecido como crista de galo. Então, o indivíduo que ele tem uma verruga genital no púbis e ele não a enxerga por conta dos pelos, a hora que ele passa gilete e aquilo funciona como um rastelo, né? Ele passa e vai passando a gilete, escarificando a pele. Ele vai levando vírus. Então, invariavelmente, as queixas do paciente, ele sempre fala: doutor, eu tinha uma ou duas verrugas, depois que eu me depilei, o genital foi tomado por verrugas. Pode ser por conta disso, né? O indivíduo tem uma lesão, ou mesmo um sinal, uma própria verruga comum, né, chamadas verrugas vulgares. Ele pode lesar, ele pode sangrar, ele pode infectar, ele pode se auto-machucar. Né? Tem alguns adolescentes que usam, na verdade, algumas substâncias até caseiras para que esses pelos caiam. Então, tem que tomar muito cuidado. O que você pode fazer e não há nenhum problema, tá? É tentar parar o comprimento desses pelos. Você pode usar muito bem um pente com uma tesoura, com muito cuidado, obviamente, aparar o tamanho desses pelos, tá? Ou mesmo até uma máquina aparar, mas com uma certa segurança. O ideal que a gente recomenda é que os pelos tenham de 3 a 5 milímetros. Você não pode deixar totalmente sem pelo, né? Então, deixando com um pouquinho lá o pelo curto, mas tendo ele presente, já é adequado. Você evita se lesar e você evita causar maiores problemas. Legal, você falou sobre o HPV, a gente não ia tratar desse tema aqui, né? Mas é muito interessante isso porque os adolescentes, mais de 50% dos adolescentes hoje têm o vírus HPV. Sim. Né? Isso, até o Ministério da Saúde já chegou a divulgar isso, né? Mas você falou algo agora no intervalo aqui para nós, que é bom a gente falar isso. Às vezes o homem, ele tá usando a camisinha, ele tem os pelos pubiando e mesmo assim ele pode pegar o HPV na região do pubis. Exatamente, porque o pênis, aqui representado pelo meu dedo, se a gente imaginar que a gente coloca a camisinha e desenrola, ela vai proteger toda a extensão do meu pênis, mas ele não vai proteger a extensão da minha mão. Então, qualquer secreção vaginal ou anal que venha a escorrer por esse dispositivo, pela camisinha, pelo preservativo, e atinja a região onde não está protegida, vai ocorrer. Então, hoje o que a gente pega... Às vezes os meninos eles vão lá no consultório e falam: doutor, mas eu juro que eu usei camisinha. Eu falo: eu sei, meu filho, que você usou. Só que assim, essas verrugas no seu testículo, no escroto, na região inguinal, no pubis, né, é decorrência do quê? De ter relação, né, apesar de usar o preservativo, mas com uma pessoa que estava contaminada pelo vírus. E isso pode acontecer muito, né? E o pênis dele vai estar intacto, sem vírus nenhum, sem verruga nenhuma, mas em volta acometido de verrugas. Ótimo. E a gente fala só do pênis aqui, mas a gente esquece, principalmente os adolescentes hoje, a prática do sexo oral é muito comum, né? E sexo oral também transmite o HPV, né? Sim, com certeza. Isso daí era uma coisa que ficava meio que velado a segundo plano, mas hoje a gente vem cada vez mais observando que os nossos colegas dentistas, otorrinolaringologistas e cirurgiões de cabeça e pescoço, eles estão fazendo diagnóstico a 1000, né, de lesões chamadas lesões papilíferas, os condilomas, as verrugas provocadas pelo HPV em região de orofaringe, de faringe, de amígdala, em língua, em base de língua. Então, assim, é muito comum realmente. Então, tem que se tomar um cuidado extremo, né, nesse sentido. A gente começa a observar que a troca de múltiplos parceiros e uma conduta, né, por assim dizer, um pouco não ortodoxa na escolha de parceiros, você eu transei com 2 hoje, 3 amanhã, 4 na quinta, enfim, vai te expondo cada vez mais ao risco desse tipo de acometimento de lesão.
E também é importante, né, doutor, como a internet hoje as pessoas acham que é doutor Google, né? E as pessoas também acabam procurando muito ácido na internet, no Mercado Livre. É um absurdo isso. Estou falando porque os jovens vêm. Ah, doutor, camisinha, comprei esse tipo de ácido aqui, eu posso usar? Então fico alerta também para esses jovens, né? O quanto é prejudicial uma automedicação, um autotratamento, até porque às vezes ele tem vergonha de falar com os pais, né? E acaba tentando algum tratamento caseiro. Sim, na verdade, eu pego não só os pacientes que vêm procurar para retirar as verrugas, mas aqueles que tentaram esse tipo de tratamento, né, um autotratamento aí, e acabaram se dando muito mal. E isso é muito frequente, tá? Igual foi falado agora, o Rodrigo falou agora, é muito comum mesmo. Porque o ácido, eu delego ao paciente, né? Isso muitas vezes quando o médico prescreve ácido. Porque na maior parte das vezes ele vai lá e vai comprar o ácido, né? Ou ele pede, ou um amigo deu a dica, tal. E ele vai aplicar, ele não sabe aonde ele tem que aplicar, a quantidade que tem que aplicar, a concentração que tem que aplicar, os cuidados pós-aplicação, ele não sabe absolutamente nada. Então eu brinco com os pacientes, eu falo, o ácido é igual eu pegar uma chave de fenda, um martelo, um alicate e falar, conserta seu motor. Eu transfiro ao paciente a responsabilidade dele se cuidar, o que é completamente equivocado. Isso daí tem que ser feito por um profissional, acompanhado por um profissional, até mesmo para fazer a evolução da cura da doença. Muito bom, doutor. Agora um tema que poucas pessoas já ouviram falar, né, mas eu tive 2 amigos meus que vieram me perguntar, e eu queria que você esclarecesse ao nosso telespectador aqui, que está nos assistindo, né, o que é a cefaleia orgástica. Tá, a cefaleia orgástica é uma dor de cabeça, né? Como o próprio nome fala, a cefaleia é uma dor de cabeça intensa, súbita, limitante naquele momento que o indivíduo experimenta por passar por essa crise, né? Extremamente desconfortável, e que ela começa a anteceder o orgasmo, atingindo seu pico máximo no orgasmo. Então o indivíduo está no ato sexual, quando vai se aproximando do orgasmo, ele vai começando a aumentar o que a gente chama de fenômenos áureos, ele começa a ter, às vezes ele pode ter visão dupla, embaçamento visual, ele já começa a passar bem, é um desconforto muito grande, e sendo que no momento da ejaculação, ele experimenta uma cefaleia muito intensa, tá? Tão intensa que um dos diagnósticos diferenciais para indivíduos que chegam no pronto-socorro com essa história é um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral, que a gente vai ter que, com certeza, excluir dessa possibilidade, né? Além da tomografia, alguns exames neurológicos fazem parte para a gente chegar ao diagnóstico. Acomete geralmente indivíduos, né, em 2 faixas etárias, dos seus 20 anos ou após os 40, tá? É raro, tá? É uma condição rara. Eu acho que seus amigos estão dentro de um pool aí de mais ou menos 1% da população mundial que experimentam isso daí. O mecanismo, na verdade, de provocamento, né, de como ela aparece, ele ainda não é muito conhecido. Ele é extremamente, ainda existem poucos relatos de casos ao longo do mundo, então ela não é tão conhecida e tão estudada a fundo. Mas enfim, se caso algum de vocês experimente por isso, procure um neurologista ou um urologista para bater um papo aí e a gente tentar fazer um diagnóstico, tá bom? Legal, e geralmente eu achei estranho isso, eu fui também pesquisar, porque foram 2 amigos meus na faixa etária entre 50 e 55 anos, casado, tem filhos, né? Hábitos saudáveis, não tem sobrepeso, nada, mas tiveram, né, muito forte e esperaram, e aí demorou um pouco para ter novamente. Então, existe algum intervalo? É sempre para a pessoa, será que eu posso estar com isso ou não, para saber o momento certo de procurar um médico, doutor? Então, na verdade, se você perceber em 3 ou mais situações sequenciais, eu acho que já é interessante, né? Se for um episódio isolado, eu acho que mesmo assim se faz interessante para excluir algumas causas, porque nós estamos falando de cefaleia orgástica, mas eu acabei de falar que ela é extremamente incomum. Então a gente vai ter que excluir causas mais frequentes, né? Até mesmo causas mais graves, ver se esse indivíduo ele tem algum tipo de tumoração cerebral, alguma outra coisa, né? Mas enfim, aconteceu uma vez isoladamente, talvez uma observação, mas 2, 3 repetidamente, e elas são desencadeadas ao orgasmo. E isso é um dos grandes diferenciais dessa cefaleia,
tá? Ela ocorre exatamente no momento da ejaculação. Não é comendo, jantando, não é praticando esporte, não é no momento da ejaculação que ocorre isso daí. Eu acho que vale bastante a pena você procurar um auxílio médico para fazer um diagnóstico. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença hoje. Eu gostaria que você deixasse seus contatos aqui, caso alguém queira te procurar, um Instagram, telefone da sua clínica. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa aí. Eu vou deixar o telefone, quem tiver interesse ou precisar de algum auxílio médico, o telefone do consultório é o 3449-3399 e o 3907-3177, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço e até a próxima segunda-feira.